O Rio de Janeiro dos anos 1970 era uma cidade dividida. De um lado, o brilho das praias e o turismo. Do outro, a desigualdade crescente, os morros esquecidos e o sistema prisional em colapso. Foi dentro desse cenário que nasceu uma das organizações criminosas mais conhecidas da história do Brasil: o Comando Vermelho. Tudo começou dentro das prisões. Naquele período, o país vivia sob a ditadura militar. Centenas de presos políticos, militantes, estudantes e ativistas eram encarcerados junto com criminosos comuns. As cadeias estavam superlotadas, principalmente a Ilha Grande, onde ficava o presídio Cândido Mendes. Ali, entre 1973 e 1979, o convívio forçado entre ladrões e militantes começou a criar algo novo. Os presos políticos traziam ideias de organização, união e resistência. Os criminosos comuns, por outro lado, conheciam as regras do crime e as ruas das favelas. Dessa mistura improvável nasceu um pacto de sobrevivência. Eles decidiram se proteger mutuamente contra a violência do sistema prisional e dos próprios guardas. Chamavam isso de paz, justiça e liberdade. O lema viria a se tornar a base ideológica de um grupo que, sem saber, estava prestes a mudar o crime no Brasil. No início, não existia o nome Comando Vermelho. O grupo era conhecido apenas como Falange Vermelha. A palavra vermelha não tinha ligação direta com o comunismo, como muitos pensavam, mas fazia referência à convivência com os presos políticos. Os primeiros membros se viam como uma irmandade. Dividiam comida, cigarro e proteção dentro do presídio. O objetivo era simples: sobreviver em um ambiente brutal. Mas logo, a Falange Vermelha começou a se tornar mais do que um pacto de proteção. Ela se organizava, criava regras, hierarquia e uma rede de lealdade. Os líderes decidiam punições, resolviam disputas e controlavam o comportamento dos detentos. Quem quebrava as regras pagava caro. O grupo começou a dominar o presídio e os diretores perceberam que o poder dentro das celas já não estava em suas mãos. Com o passar dos anos, a influência da Falange Vermelha ultrapassou os muros da prisão. Quando alguns membros eram libertados, levavam consigo as ideias do grupo. As favelas do Rio, especialmente na Zona Norte, se tornaram território de expansão. O crime organizado começou a ganhar uma nova forma, disciplinada, hierárquica e baseada na lealdade entre os irmãos. O tráfico de drogas, que até então era dominado por pequenos grupos, passou a ser controlado de maneira mais estratégica. A Falange Vermelha entendia que o lucro do tráfico poderia financiar a proteção dos presos e sustentar as comunidades sob sua influência. Assim, o dinheiro que entrava nas bocas de fumo também servia para pagar advogados, comprar armas e manter o poder dentro das cadeias. O Estado, enfraquecido e desorganizado, não percebeu a dimensão do que estava nascendo. Enquanto as autoridades viam apenas criminosos isolados, o que crescia era uma estrutura que misturava ideologia, poder e sobrevivência. A Falange Vermelha começava a se transformar no Comando Vermelho. Nos anos seguintes, a repressão policial aumentou. As prisões ficaram ainda mais cheias, e isso só fortaleceu o grupo. Cada novo preso que entrava se via obrigado a escolher um lado. Dentro das celas, o comando oferecia proteção e apoio, algo que o Estado não oferecia. Lá dentro, quem era fiel ao grupo tinha comida, respeito e segurança. Lá fora, o comando começava a construir sua reputação. O início da década de 1980 marcou uma nova fase. O nome Comando Vermelho passou a ser usado oficialmente. A ideia era simples: comandar, unir e resistir. Mas a realidade estava mudando. O grupo, que nasceu com um discurso de solidariedade entre presos, agora se tornava uma força voltada para o lucro e o domínio territorial. A economia do tráfico crescia rapidamente. A cocaína começava a chegar ao Brasil e se espalhar pelas grandes cidades. O Comando Vermelho viu nisso uma oportunidade. Usando sua rede de contatos e disciplina, passou a controlar rotas, bocas de fumo e comunidades inteiras. As favelas se tornaram o campo de poder do grupo e o Estado começava a perder espaço. A polícia reagia com violência, mas cada operação mal planejada só alimentava a revolta nas comunidades. Muitos moradores viam no Comando Vermelho uma forma de proteção, um poder paralelo que, ao menos, estava presente onde o governo nunca chegava. O grupo oferecia ajuda, impunha regras e até resolvia conflitos locais. Mas tudo isso tinha um preço: a obediência total. O lema paz, justiça e liberdade ainda era usado, mas já tinha outro significado. Agora representava o controle do território e a fidelidade ao comando. A ideologia inicial se misturava com a lógica do poder e do lucro. O que começou como uma aliança de sobrevivência se tornava um império do crime.
Na metade dos anos 1980, o Comando Vermelho já era a principal facção do Rio de Janeiro. Tinha influência em diversas favelas e dominava o tráfico de drogas em larga escala. Seus líderes, mesmo presos, continuavam dando ordens. As cadeias se transformaram em quartéis de comando e as ruas em campos de batalha. A força do grupo crescia e o Estado se mostrava incapaz de contê-lo. Era o início de uma nova era do crime no Brasil. Um modelo que misturava a estrutura militar, solidariedade entre criminosos e poder econômico. E o que nasceu nas celas da Ilha Grande começava a se espalhar pelas ruas, pelos morros e, em pouco tempo, por todo o país. Mas como o Comando Vermelho conseguiu expandir tanto seu domínio? Como um grupo criado dentro de uma prisão se transformou em uma rede nacional de poder? Nos anos 1980, o Comando Vermelho já era uma realidade dentro e fora das prisões. Seu poder crescia nas favelas do Rio de Janeiro, especialmente nas zonas norte e oeste. Os líderes, mesmo presos, controlavam o tráfico por meio de cartas, visitantes e advogados. As cadeias se tornaram escritórios do crime. E as ruas, território de disputa e lucro. A lógica era simples. O dinheiro das drogas sustentava o grupo e financiava a proteção dos irmãos encarcerados. Quem era preso recebia apoio jurídico e financeiro. Em troca, devia fidelidade absoluta ao comando. Era uma rede de lealdade que unia as favelas às prisões e garantia poder a quem obedecia às regras. Com o crescimento vieram as divisões. Nem todos os membros concordavam com as decisões dos líderes. Alguns queriam expandir os lucros, outros manter a estrutura original. Essas diferenças internas começaram a gerar conflitos que, aos poucos, se tornaram violentos. No início da década de 1990, o tráfico de drogas no Rio já movimentava milhões. As rotas internacionais estavam abertas e o Brasil se tornava um ponto estratégico. O Comando Vermelho ampliou suas conexões com grupos da América do Sul e passou a negociar diretamente com fornecedores de cocaína. O poder financeiro cresceu e o grupo começou a influenciar até dentro das instituições. Policiais corruptos, políticos e empresários passaram a fazer parte de um sistema paralelo que girava em torno do tráfico. Mas quanto mais o Comando Vermelho crescia, mais inimigos surgiam. A partir de meados dos anos 1990, uma facção rival começou a se formar. Ex-integrantes do CV, descontentes com as regras e a divisão de lucros, decidiram criar seu próprio grupo. Assim nasceu o Terceiro Comando. A disputa pelo controle das favelas transformou o Rio em um campo de guerra. As trocas de tiros, os toques de recolher e os confrontos com a polícia passaram a fazer parte da rotina das comunidades. Moradores viviam sob medo constante e o Estado continuava sem presença efetiva. Enquanto as forças de segurança faziam operações pontuais, o Comando Vermelho mantinha o controle do território no dia a dia. Em muitas áreas, o poder público só entrava com autorização do tráfico. A mídia começou a dar destaque às guerras de facções. Os confrontos no Complexo do Alemão, no Jacarezinho, na Rocinha e em outras comunidades mostravam a dimensão do poder paralelo. O Comando Vermelho reagia com estratégia, usava rádios comunicadores, códigos, vigias e olheiros espalhados pelos morros. O Estado, mesmo com tanques e helicópteros, raramente conseguia desarticular suas operações. No mesmo período, a facção começou a ultrapassar as fronteiras do Rio. Presos transferidos para outros estados levavam consigo a estrutura do comando. Assim, o grupo se espalhou para presídios do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e até o norte do país. Cada transferência que o governo fazia, sem perceber, ajudava a espalhar a facção. O Comando Vermelho deixava de ser apenas um fenômeno carioca para se tornar uma rede nacional. No interior dos presídios, o processo se repetia. Os recém-chegados se uniam para se proteger e formavam núcleos ligados ao CV. O lema paz, justiça e liberdade era repetido, mas agora com um novo sentido, o da obediência ao comando. Essa expansão silenciosa transformou o sistema prisional brasileiro em um ambiente dominado por facções. Durante os anos 2000, o Comando Vermelho passou a enfrentar novos inimigos. No Sudeste crescia o primeiro comando da capital, o PCC, nascido nas prisões de São Paulo. O PCC adotava uma estrutura semelhante, com comunicação eficiente e disciplina interna. Durante algum tempo, houve uma tentativa de aliança entre as duas facções, conhecida como União do Crime. Mas a parceria durou pouco. As disputas por rotas e poder logo resultaram em rupturas e traições. Mesmo com as rivalidades, o Comando Vermelho manteve seu domínio no Rio de Janeiro. O grupo investiu em armamento pesado, comunicação via rádio e até redes clandestinas de internet. As comunidades se transformaram em territórios fortificados. Muros improvisados, barricadas e câmeras de segurança eram usados para impedir a entrada da polícia. A repressão estatal intensificou-se.
Operações policiais de grande escala, como as do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro, tinham como alvo principal o CV, mas cada ofensiva gerava novas alianças, novos líderes e novas táticas. O poder do Comando Vermelho era resiliente. Mesmo quando seus chefes eram presos ou mortos, o grupo se reorganizava rapidamente. Nos presídios, o controle continuava firme. As ordens partiam de dentro, por meio de celulares, bilhetes e mensageiros. Os salves, comunicados enviados pelos líderes, determinavam punições, cobranças e ações nas ruas. Era uma estrutura quase empresarial, capaz de operar mesmo sob forte repressão. Durante as décadas de 2000 e 2010, o Comando Vermelho consolidou-se como uma das maiores facções criminosas da América Latina. Suas conexões chegaram a países vizinhos, especialmente na Bolívia e no Paraguai, pontos estratégicos para o tráfico de drogas e armas. A presença do grupo se expandiu também para regiões da Amazônia, aproveitando rotas fluviais e fronteiras porosas. O avanço nacional trouxe novos aliados e novos conflitos. Em alguns estados, surgiram grupos locais que se associaram ao CV em troca de armas e drogas. Em outros, a chegada da facção provocou guerras violentas por território, como aconteceu em Manaus e Fortaleza. Essas disputas deixaram centenas de mortos e mostraram que o modelo criado nas prisões do Rio havia se espalhado por todo o país. Enquanto isso, a facção mantinha uma estrutura interna complexa. Havia líderes principais, conhecidos como frentes, responsáveis por áreas específicas. Abaixo deles, os gerentes de bocas, seguranças e aviões, jovens encarregados das vendas nas comunidades. O lucro era distribuído entre os membros e parte do dinheiro enviada para as prisões, sustentando o sistema que mantinha o grupo unido. O Comando Vermelho havia se transformado em algo maior do que um grupo criminoso. Era uma organização com símbolos, linguagem própria e influência social. Muitos moradores viam nos traficantes figuras de poder e até de prestígio, reflexo da ausência histórica do Estado. O crime havia se institucionalizado. E o que começou como uma aliança entre presos agora era um império que desafiava o próprio país. Mas toda a expansão traz consequências. Com o aumento do poder, vieram as divisões internas, as traições e as disputas por liderança. As prisões, anti-centro de controle, se tornaram também cenário de guerras entre grupos rivais. A violência que nascia atrás das grades se espalhava pelas ruas, deixando rastros de medo. O Comando Vermelho havia se espalhado, mas a pergunta permanecia: até onde esse poder pode chegar? E por que, depois de tantas décadas, o Estado ainda não conseguiu quebrar sua estrutura? É o que veremos a seguir. No século XXI, o Comando Vermelho já fazia parte da paisagem social do Brasil. Nas favelas, nas prisões e nas manchetes, o nome se tornara sinônimo de poder paralelo. A facção, nascida de um sistema carcerário falido, transformou-se em uma das organizações criminosas mais antigas e influentes da América Latina. O Estado continuava tentando reagir. Planos de segurança, operações policiais e projetos sociais foram criados para reduzir o domínio das facções, mas nenhum deles conseguiu eliminar a influência do Comando Vermelho. As raízes eram profundas, alimentadas por décadas de desigualdade, ausência do Estado e um sistema prisional superlotado. A estrutura do CV se mantinha com base em 3 pilares: lealdade, dinheiro e comunicação. A lealdade garantia o silêncio e a obediência. O dinheiro financiava armas, advogados e subornos, e a comunicação, mesmo sob vigilância, mantinha o grupo unido. Essa combinação tornava o comando quase impossível de ser desarticulado. Nos presídios, o controle seguia firme. Cada ala tinha um responsável. Os presos sem vínculo com o comando precisavam pedir permissão até para permanecer vivos. Muitos aderiam ao grupo por medo, outros por necessidade. Dentro das cadeias, o poder do Estado terminava no portão. Fora delas, a influência se espalhava pelas comunidades. O Comando Vermelho impunha regras locais, determinava horários, proibia crimes contra moradores e mediava conflitos. Essas normas criavam uma sensação de ordem em meio ao caos. Mas essa ordem tinha um preço: silêncio, obediência e controle absoluto. Em muitas regiões, os traficantes passaram a ser vistos como autoridades de fato. Eles patrocinavam festas, ajudavam famílias e distribuíam cestas básicas. Essas ações criavam uma relação ambígua entre o crime e a população. Ao mesmo tempo em que impunham medo, ofereciam assistência onde o Estado falhava. Essa presença dupla, violenta e solidária, se tornou uma marca do Comando Vermelho. A facção também influenciou a cultura. O nome CV apareceu em músicas, filmes, livros e até tatuagens. Artistas e jornalistas retrataram o fenômeno sob diferentes perspectivas, umas condenando, outras tentando entender. O Comando Vermelho deixou de ser apenas uma organização criminosa. Virou um símbolo do colapso social brasileiro.
Enquanto isso, novas gerações de criminosos ascendiam. Com líderes históricos presos ou mortos, jovens assumiam o comando das comunidades. Esses novos chefes cresceram em meio à guerra e viam o tráfico como única forma de poder e status. O crime se renovava, adaptando-se às mudanças tecnológicas e à repressão policial. A facção passou a usar redes sociais, aplicativos criptografados e até plataformas de jogos para se comunicar. O salve, antes um bilhete ou ligação, agora podia ser enviado por mensagem de voz. A comunicação digital deu ao comando uma velocidade inédita. As ordens podiam cruzar estados em minutos, e o alcance nacional se tornou ainda mais sólido. As guerras com o PCC continuaram, principalmente nas fronteiras e nas rotas do tráfico internacional. Prisões como as de Rondônia, Amazonas e Ceará se tornaram palco de massacres, resultado direto dessas disputas. Essas batalhas mostraram que o poder das facções havia ultrapassado qualquer limite regional. O Brasil se tornara um território dividido entre diferentes comandos. Apesar de todo o esforço policial, o Comando Vermelho resistiu. A cada líder preso, outro surgia. A cada operação, o grupo se reorganizava. Era um ciclo que parecia não ter fim. A repressão, sozinha, nunca foi capaz de quebrar a lógica criada por décadas de abandono social. Hoje, o Comando Vermelho continua sendo uma das facções mais antigas e influentes do país. Sua estrutura permanece ativa em diversos estados e dentro do sistema prisional. Mesmo sem a mesma visibilidade dos anos 1990, o grupo segue lucrando com o tráfico, a extorsão e a lavagem de dinheiro. O poder agora é mais discreto, mas não menor. É uma presença constante, silenciosa e enraizada. O legado do Comando Vermelho é complexo. Ele expõe a falência de um sistema prisional que deveria punir, mas acabou gerando organizações ainda mais fortes. Revela também como a desigualdade e a ausência do Estado criam espaço para o crime se tornar uma forma de governo. O CV é produto e reflexo de uma sociedade partida, onde a violência se mistura com a sobrevivência. Entender sua história é compreender mais do que o crime. É olhar para as estruturas que o alimentam: pobreza, exclusão e falta de oportunidades. Por trás das siglas e dos tiroteios, há uma realidade que o Brasil ainda não conseguiu enfrentar. Enquanto essas raízes permanecerem, o ciclo continuará. E novas gerações seguirão o mesmo caminho, entre grades, becos e promessas vazias. O Comando Vermelho nasceu dentro de uma prisão, mas se espalhou para muito além dos muros. É um símbolo da força que o crime ganha quando o Estado falha. E também um alerta sobre o preço da desigualdade. Mais de 40 anos depois, o nome ainda causa medo, mas também serve como espelho de um país que ainda busca entender seu próprio abismo. Gostou do vídeo? Curta, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe.